Conan da editora francesa Glénat está para ser lançado no Brasil pela editora Pipoca Nanquim e eu quero falar um pouquinho sobre essa coleção aqui no canal. Só que nesse vídeo eu vou me ater ao primeiro título lançado lá na França, que é A Rainha da Costa Negra. Então, se você quiser que eu volte aqui e comente os outros títulos, né, que eu comente aqui quadrinho a quadrinho essa coleção, já deixe seu like lá embaixo, deixe seu comentário também sobre o que você acha da ideia de fazer essa resenha quadrinho a quadrinho da coleção. E se vocês gostarem, eu volto aqui e vou continuando com essas resenhas dos contos de Conan que estão sendo adaptados pela editora Glénat lá na França e que agora estão chegando ao Brasil pela editora Pipoca Nanquim. Hoje a gente vai falar sobre A Rainha da Costa Negra, o primeiro dos títulos, né, lançado pela editora Glénat lá na França, que é feito por Jean-David Morvan e Pierre Alarie. Aqui nós temos então, obviamente, uma reimaginação da Rainha da Costa Negra, que inclusive é uma das propostas dessa coleção, é reimaginar os contos do Conan, sempre ali por uma dupla de quadrinistas que atuam no mercado franco-belga e com total liberdade para eles adaptarem ali da forma que eles quiserem. Essa história é legal para começar uma coleção porque ela sintetiza tudo o que é o Conan e ao mesmo tempo ela dá uma pincelada muito legal sobre o mundo que serve de pano de fundo aqui para as histórias do Conan, né? Então a gente vê ali a Hiperbórea, a gente vê Ciméria, a gente vê uma pinceladinha de tudo, vê um pouquinho dos povos que existem ali e ao mesmo tempo a gente vai vendo que esse mundo aqui ele é bárbaro, tem alguns pontos de civilização e ao mesmo tempo tudo aqui é meio que cercado por uma aura mágica, mas tudo de uma forma meio sutil e meio obscura. E se você pegar todas essas características, inclusive nós temos basicamente a definição de espada e feitiçaria. Então eu acho que esse quadrinho é muito legal para abrir essa coleção da Glénat, porque, como eu disse, ele sintetiza o que é o Conan, qual é o mundo do Conan e também sobre o que é esse gênero. Então se você nunca leu Espada e Feitiçaria, essa aqui é uma ótima porta de entrada para você. Inclusive, se você não conhece o Conan, também pode ler isso aqui sem medo, porque é uma baita primeira HQ para se ler do personagem. Essa história já começa a milhão, inclusive o próprio conto que está compilado aqui no volume 2, né, da coleção Conan o Bárbaro, da editora Pipoca Nanquim, o próprio conto que está aqui, ó, essa aqui é a capa da Weird Tales, onde ele foi publicado em 1934, o próprio conto também, ele já começa aqui no primeiro parágrafo com assim, uma ação desenfreada, o que não é tão comum em alguns contos da época, né? Os próprios contos do Conan às vezes começam mais calmos, mas esse aqui já começa a milhão, com o Conan fugindo a cavalo, e depois a gente vai vendo que ele matou um juiz, porque o juiz perturbou ele, e ele tem que fugir a cavalo, e nisso ele acaba lá pulando ali de um cais, ele cai na água, e ele precisa nadar até um navio. Nesse navio, que ele entra assim meio de penetra, ele precisa negociar ali com o capitão, né? Ele fala que ele vai entregar sua espada em troca de ser transportado no navio, e o capitão aceita porque eles vão navegar ali pela Costa Negra e ali é um lugar meio sinistro. Nessas andanças ali com esse navio, eles encontram um outro navio, que é o Tigresa, e é aqui de fato que a história tem a primeira reviravolta, porque a tripulação da Tigresa aborda o navio em que o Conan tá, mata ali basicamente toda a tripulação, mas a Belit, que é a capitã do Tigresa, ela se impressiona com o Conan e vê ali que ele é um par muito bom para ela. E o Conan percebe que ela é uma guerreira também, que ela é uma mulher muito forte, inclusive ela comanda ali toda uma tripulação, e ele decide que seria legal os dois estarem juntos. E eles começam a navegar, começam a pilhar, começam ali uma vida de pirataria. E depois, de um certo ponto, nós temos uma outra virada na história. Eles vão viajando até uma cidade muito antiga que foi abandonada, e ali nós vamos vendo a história tomando uns certos rumos mais sobrenaturais, como eu falei, mas ao mesmo tempo tudo muito obscuro, e nós vamos vendo como assim vai terminar a história do Conan com a Belit. Cara, um conto muito legal para conhecer o Conan, inclusive, como eu disse, ele tá aqui, ó, no volume 2 da coleção da Pipoca Nanquim. Se estiver disponível ainda na Amazon, vou deixar o link ali embaixo. E esse conto foi o primeiro, então, adaptado nessa coleção da Glénat. A adaptação, ela tem uma certa diferença já com relação ao conto, porque os contos do Conan são narrados em terceira pessoa. Então a primeira coisa que você já percebe é que o conto, a HQ, né, ela é narrada em primeira pessoa. Então a gente vê o ponto de vista do Conan da situação. Então, para os mais puristas, talvez isso aí já seja um empecilho, né? Porque Conan em primeira pessoa não é muito comum. Mas apesar disso, a história fica muito legal porque a gente começa, como eu disse, a ver as coisas do ponto de vista dele, então a gente começa a entender
como funciona a cabeça do personagem. Então isso já é muito legal para conhecer quem é o Conan. E a forma que ele vai narrando as coisas, ele fala assim, às vezes umas coisas meio absurdas, que ele considera absurdas, mas que pra gente são absurdas, ele considera essas coisas absurdas. Não sei se fez muito sentido isso, mas deixa algumas falas dele assim um pouco engraçadas, sabe? Ele fala no começo da história que ele tá com um colega dele, um guarda mexe com a filha desse colega dele, e o cara vai e mata o guarda. Ele fala assim, obviamente ele teve que matar o guarda, mas por algum motivo existe uma maldita lei falando que você não pode matar os guardas. Então você percebe que essa situação levemente absurda sobre ele achar idiota existir uma lei sobre não matar os guardas, torna algumas falas dele assim, um pouco engraçadas pro leitor, mas ao mesmo tempo mostram quem é o personagem. Então isso é muito legal. Fora isso, a adaptação também é muito boa em resumir todas as páginas do conto, aqui em 40 e poucas páginas de história. Então tá tudo muito bem colocado aqui, todos os elementos principais da história. Talvez uma outra coisa tenha ficado de fora ali, mas no geral tá tudo muito bem adaptado aqui na parte do roteiro, e os desenhos também são muito legais. Mas eu sei que os mais puristas de Conan, principalmente os fãs, né, dos quadrinhos antigos de Conan, vão torcer o nariz para essa edição, porque quando você olha para ela, você percebe que ela é muito, mas muito mesmo, cartunesca, né, muito assim estilizada. Ela não tem o traço realista, o traço assim bem detalhado das edições antigas de Conan, principalmente lá da Espada Selvagem, né? Então, quem curtia o Conan antigo dos quadrinhos, talvez torça o nariz para esse Conan novo. Mas, assim, tenta ler, porque você vai se surpreender com o que está aqui. Os desenhos, embora eles sejam bem cartunescos mesmo, eles são muito bem feitos. A ação aqui é lindíssima. Tem cenas assim, onde nós temos a fuga do Conan, por exemplo, no começo, que ele está a cavalo, ele está sozinho. Você percebe a cena de longe, uma cena aberta, uma cena mostrando alguém de fato fugindo de alguma coisa. Mas quando a ação precisa ser mais intimista, como nos momentos de batalha, onde a coisa está acontecendo assim corpo a corpo, o ângulo da imagem é bem fechado, as páginas são inteiras desenhadas para mostrar que é algo opressivo mesmo, algo que sufoca, né? Uma batalha de um monte de gente junta. Então você percebe que o desenhista ele teve um baita trabalho assim, em pensar em diversos aspectos para mostrar algumas coisas pra gente pelos desenhos. Fora que também o desenhista ele tem algumas sacadas muito legais de, às vezes, fazer a moldura da imagem como se fosse os elementos em primeiro plano, só que ele deixa tudo branco. Então ele faz uma moldura branca utilizando os próprios elementos que estariam em primeiro plano em uma cena. Então isso deixa muito bonita a HQ, além de um outro momento também que o Conan está lidando com uma criatura que tem asas de morcego, e você percebe que a moldura da página são as asas do bicho ao redor dos quadrinhos. Então fica muito legal, dá uma sensação mesmo de que o Conan está em perigo, né? De que aquela criatura está de certa forma conseguindo ali envolver ele e tudo mais. Então, cara, a arte é muito cartunesca, sim, mas ela é muito bem feita, muito bem pensada, tudo muito bem encaixadinho aqui, e as cores também são lindíssimas. Quando isso aqui saiu na França, ela saiu em uma versão em branco e preto, em uma versão colorida, mas eu tenho certeza que a edição do Brasil vai ser a colorida. O saldo geral para mim da HQ é que ela é muito boa, muito bem adaptada, ela tem ali alguns elementos que talvez façam fãs mais saudosos dos quadrinhos torcendo o nariz, principalmente a parte do desenho, mas se você der uma chance, tenho certeza que você vai gostar. E para pessoas que nunca leram Conan, é uma baita porta de entrada. Então fica aqui a recomendação de hoje, Conan da Glenar, Rainha da Costa Negra. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça do seu joinha para eu saber se eu devo continuar com essa série de análises dos quadrinhos de Conan pela editora Glenar. Se vocês quiserem também análises mais aprofundadas nos próximos vídeos, com spoilers e tudo mais, comentem que a gente vê o que dá para fazer. Enfim, minha gente, esse foi mais um Soco Foguete, eu vou ficando por aqui e até a próxima.